Esse assunto é o básico, é o essencial para você entender qualquer coisa do mundo energético. Então, nesse vídeo, você vai entender que raios é isso de 7 corpos e por que é importante você saber sobre isso. Se você nunca ouviu falar dos 7 corpos, talvez pareça estranho demais alguém chegar para você e dizer que além do seu corpo físico, você tenha mais 6 outros corpos coexistindo com ele, né? Mas provavelmente você já tem ouvido falar em aura, chakra, alma, centelha divina, eu superior, enfim, alguma dessas coisas eu acredito que você já tenha ouvido falar. E isso tudo está relacionado com os 7 corpos. Mas acontece que cada cultura, cada religião dá um nome diferente para aquilo que significa a mesma coisa. E aí acaba que confunde um pouco a nossa cabeça. Mas não esquenta que eu vou te explicar certinho sobre cada um dos corpos e depois trazer uma analogia bem simples para facilitar ainda mais o entendimento. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa aqui o teu like. E se você gosta de assuntos que falem sobre expansão da consciência, autoconhecimento, enfim, espiritualidade, coisas nesse sentido, já se inscreve aqui no canal também, porque a proposta é justamente essa, a gente poder agregar e compartilhar experiências que possam agregar alguma coisa para a sua vida e para o seu processo evolutivo. Nós temos o corpo átmico, búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral, corpo duplo etérico e corpo físico. Mas, meu Deus do céu, por que é que nós precisamos de tantos corpos? Então, acontece que é o nosso espírito que precisa de vários corpos para poder se manifestar. Tá, mas como assim? Olha só, pensa aqui comigo. Sabendo que uma hidroelétrica produz uma potência média de 765 mil kWh, você acha que é possível que essa energia saia lá da hidrelétrica e vá direto para sua casa? Obviamente não, né? O mínimo que aconteceria é a lâmpada explodir. Mínimo. Então o que acontece? Essa energia sai da hidrelétrica e passa por uma subestação, onde essa potência sofre um declínio, né? E aí vai ficar ali uma potência de 380 mil kWh, o que ainda é muito. Então a energia vai passar depois da subestação, vai para os transformadores, onde essa potência energética vai diminuir também lá para uns 13 mil kWh, para só depois chegar na sua casa e você ligar a luz lá em 110, 220 volts. Uau, muito interessante, mas por que é que vocês estão me contando isso, né? O que tem a ver? Porque é exatamente assim que acontece com o nosso espírito. Da mesma forma que a energia elétrica precisa passar por um declínio para poder acender a lâmpada da nossa casa sem que ela exploda, sem danificar, né, a lâmpada, o nosso espírito tem a vibração tão alta que ele precisa passar por um declínio energético e densificando aos poucos para poder agir nas mais diversas dimensões sem danificar o nosso corpo físico, que é muito mais denso. Os 7 corpos são divididos entre os corpos fixos e os mutáveis. Então, nós temos 4 corpos mutáveis, que são chamados de quaternário inferior, que são os corpos materiais, e a gente tem 3 corpos fixos, que são chamados de tríade superior, que são os corpos espirituais. Peraí. Como assim corpos materiais se eu só tenho um corpo material? Então, você só tem a percepção deste um corpo material porque os outros 3, apesar de também serem materiais, eles são corpos sutis. E aí, por eles vibrarem numa frequência muito mais alta do que do corpo físico, né, do que do corpo que você está acostumado, você não consegue perceber através dos seus 5 sentidos, mas não significa que eles não estejam lá. Mas então, vamos lá. Eu vou começar falando do corpo mais denso para o mais sutil. Então, a gente começa pelo corpo físico, que é, teoricamente, o que você já conhece. O que é o corpo físico, então? O corpo físico, ele é o meio por onde o espírito se manifesta. O meio de atuação do espírito na matéria é só carne, osso, enfim, a carcaça. É o acúmulo de comida, acúmulo de alimento. E ele é também a soma, tá? Como assim a soma? Todos os impulsos desarmônicos dos outros corpos que a gente vai ver, eles se somatizam no corpo físico. E aí, isso significa o quê? Aparecimento de doenças, de desequilíbrios. Então a doença, ela é a consequência e não a causa, porque a causa tá nos outros corpos. O corpo número 6 é o corpo duplo etérico. Beleza, e o que é o corpo duplo etérico? O corpo duplo etérico, ele é o intermediário entre o corpo físico e os outros corpos. Ele é o que anima o corpo físico, entende? Aquilo que dá vida, porque o corpo físico é só o corpo, né? Só a carcaça. Então é esse corpo que vai, de fato, animar o corpo físico.
é a sede dos chakras, então é nesse corpo que fica localizado os nossos chakras. Ele é chamado de duplo porque ele constitui, de fato, uma duplicata do corpo físico, só com uma frequência bem mais sutil, né? As cirurgias espirituais, por exemplo, são feitas nesse corpo. Um exemplo bem legal do duplo etérico. Você já viu falar numa pessoa que, por exemplo, perdeu uma perna e aí, de vez em quando, ela sente coceira como se a perna estivesse lá ainda? Por que isso acontece? Porque a pessoa já não tem mais o membro físico do corpo físico, mas ela tem ainda o duplo etérico perfeito, entende? Então por isso que tem essas sensações. O próximo corpo, o corpo número 5, é o corpo astral, ou conhecido também como corpo emocional. Esse corpo é o corpo dos nossos instintos, da sensibilidade de modo geral. Esse é o corpo do banco de dados das paixões, assim, vamos dizer assim. Então nossas emoções estão localizadas nesse corpo. Quando eu falo localizado, pode parecer estranho, mas o que significa isso exatamente? Cada corpo se diferencia entre si por frequência. Cada um desses corpos vibra em frequência diferente. Como eu tinha dado o exemplo da energia elétrica, que vai densificando, né? O corpo físico é mais denso, o duplo etérico é o segundo mais denso, o astral o terceiro mais denso. Só para vocês terem uma noção. É frequência que diferencia um corpo do outro. Então é esse corpo que vai sentir dores, prazeres e vai transmitir para o corpo físico através de impulsos elétricos. Então o próximo corpo, o corpo número 4, é o corpo mental inferior. Então o que seria esse corpo? Esse é o corpo da inteligência, do pensamento concreto. É o banco de dados de tudo aquilo que a gente aprende nesta encarnação. Então esses são os 4 corpos que fazem parte do quaternário inferior. E como você pode ter percebido, todos eles são corpos mutáveis. Você pode pensar coisas diferentes, você pode sentir coisas diferentes, não é uma coisa fixa. O duplo etérico também, ele vai ir modificando conforme os outros corpos vão modificando, porque ele é um intermediário, né, do corpo físico com os demais corpos, e o corpo físico também vai se modificando através do tempo. Então, o próximo corpo, o corpo número 3, é o mental superior, ou mental abstrato, como também ele é chamado. E o que é esse corpo? É o corpo onde estão todas as informações que você precisa para essa encarnação. É, digamos assim, o banco de dados do seu projeto de vida. E é nesse corpo que estão registrados também informações de outras encarnações, mas que você trouxe para elaborar nesta encarnação. Sabe quando fala assim, toda a resposta, tudo que você precisa está dentro de você e tal? É sobre esse corpo que a gente precisa acessar. O próximo corpo, o corpo número 2, é o corpo Budi, o corpo búdico, que é o quê? Nesse corpo estão registrados todas as informações da sua existência como espírito. Se você já ouviu falar sobre o campo akáshico, é sobre esse corpo que a gente está falando também. Então, tudo aquilo que você já viveu como espírito, independente de qual encarnação, está registrado nesse corpo. E se a gente tem todas essas informações com a gente, por que a gente não se lembra? Bom, a gente não lembra porque nós não temos permissão para lembrar, porque a gente não ia saber lidar com isso. Se a gente não consegue lidar nem com as coisas da nossa encarnação aqui, do dia a dia, enfim, imagine a gente ter que lidar com coisa que a gente ia saber do que a gente fez em outra encarnação, o que o meu pai fez pra mim em outra encarnação, enfim, ia realmente virar um caos. Então é uma forma da gente se autopreservar também, né? E é por isso que a gente acaba levando pro mental superior só as informações que a gente realmente vai utilizar, que vai ser útil pra gente nessa encarnação. E o corpo número 1 é o corpo Atma, ou átmico, que é o corpo que a gente chama de centelha divina, de eu superior, porque nós somos extensão da fonte criadora. Então nós temos dentro de nós essa centelha de luz, essa partícula de Deus, digamos assim. Quando a gente fala que em essência nós somos iguais, é sobre esse corpo que a gente está falando, porque independente da personalidade que nós temos, enfim, todos nós temos essa partícula divina, essa centelha divina em nós. E por isso, nesse grau, nós somos iguais. Nós temos a mesma essência. Eu vou trazer uma metáfora agora bem interessante, porque eu acho que fica bem claro a função de cada um dos corpos nesse exemplo. Essa metáfora eu escutei pela Márcia Marins. Eu achei muito interessante, então eu decidi compartilhar aqui com vocês. Então, assim, digamos que você decidiu ser taxista. O que é que você precisa para ser taxista? Precisa de um carro, primeiramente, certo? Legal. O carro é o quê? O carro é o corpo físico. O carro sozinho faz alguma coisa? Só o carro? Não. Só o corpo físico faz alguma coisa? Não. Então, ele precisa do quê para funcionar? Precisa de combustível, certo? O que é o combustível? O que é a gasolina? É o duplo etérico.
Beleza, mas o carro com a gasolina, só o carro e a gasolina faz alguma coisa? Não. Precisa ter o motorista, precisa do taxista. Então, quem é o motorista? O motorista é o corpo mental inferior mais o corpo astral, que seria a nossa alma. A junção desses dois corpos seria a nossa alma, a psique, né? E qual é a função do taxista? A função do taxista é levar o passageiro. E nesse caso, quem é o passageiro? É o nosso espírito. Só que daí o que acontece? Digamos que aqui, ó, o espírito aqui entrou no carro. E aí ele fala pra mim, motorista, que ele quer ir para tal lugar. E ele me fala o caminho que ele quer percorrer. Só que eu, conhecendo ali o trajeto, eu sei que o caminho que ele quer que eu faça vai me dar muitas voltas. E não tem necessidade disso. Eu sou uma pessoa honesta, não quero enganar meu passageiro, né? Então eu falo pra ele, não, mas olha só, não precisa fazer esse caminho, tem um caminho muito mais fácil aqui. Só que daí o passageiro fala, não, porque eu quero e tal, por aqui. E você não, jamais, não vou fazer isso com você e tal. O que acontece? O nosso espírito, ele tem as suas próprias vontades, ele sabe o que é melhor para ele. Só que a nossa psique, ainda em desenvolvimento, o nosso mental concreto, não entendendo, desalinhado da fonte, desalinhado do nosso ateliê superior, do nosso eu superior, vai querer fazer as coisas do jeito que ela acha melhor. Só que não é porque o teu racional acha que aquilo é melhor que de fato é. Porque se o teu eu superior, se o teu espírito quer alguma coisa, é porque precisa ser por aquele caminho. Deu pra entender? Então, por isso que é muito importante a gente se reconectar com a fonte. Acontece que quando a gente nasce, a gente esquece que nós temos uma centelha divina em nós, que nós somos luz, que nós temos todo um potencial criador dentro de nós. E aí a gente acaba vivendo de acordo com um sistema que está completamente desconectado da fonte e a gente vive aí reclamando e desconectado da fonte, porque a fonte é amor, é alegria, é prosperidade. Um exemplo de quando a gente está desalinhado, porque as coisas não fluem. Mas por que as coisas não fluem? Porque cada corpo está olhando para uma direção. A gente não está com 7 corpos alinhados numa única direção. Um exemplo. Digamos que você marcou de sair com um amigo seu, sair no parque ou, sei lá, na casa dele, enfim. E aí você marcou com ele e tal, foi chegando perto da hora e você começou a não sentir vontade de ir. Não sabe por quê, mas não estava com vontade. Seu amigo não te fez nada, você continua gostando muito dele, mas você não está com vontade. O que é que você faz numa hora dessa? O que a maioria das pessoas faz? Ou liga e inventa uma desculpa qualquer. Ah, aconteceu aqui tal coisa, um imprevisto, não vou poder ir hoje, não sei o quê. Porque você fica sem graça de desmarcar com ele. Ou então você vai, mesmo sem vontade, e aí você chega lá e não está bem porque você não devia estar lá. Por quê? Você não sabe. Seu corpo emocional não estava com vontade de estar lá. O mental tá num lugar, o emocional tá no outro, e você fica com a energia dividida. Qual que é a dificuldade em você falar, ó, seguinte, fulano, eu sei que eu marquei com você, mas tô sentindo isso daqui, então eu vou me respeitar. Se o seu amigo sabe o quanto você gosta dele, se vocês têm uma amizade transparente e tal, não tem nenhum motivo pra ele ficar bravo com você, pra ele, enfim, achar ruim. Por que você prefere dar desculpas do que simplesmente ser sincero com ele? Esse é um exemplo. Agora, um outro exemplo. Digamos que você gostaria muito de ser fotógrafa, porque você ama tirar foto e essa é a sua paixão. Só que toda a sua vida você viveu da sua família, coisa que, fotógrafo no Brasil não é bom, porque não sei o que e tal. E aí fica ela coisa na sua cabeça. Então você acabou seguindo uma carreira de engenharia de alguma coisa. Então você tá lá, digamos que você é super bem sucedido, só que o seu corpo emocional não está feliz. Porque não é aquilo ali que você gostaria de estar fazendo. Então a sua energia acaba sendo dividida. Então as coisas acabam não fluindo porque você nunca tá assim, ó, inteiro num lugar só. Então, isso é uma coisa pra gente prestar atenção. E é por isso que é tão importante que os seus corpos estejam todos alinhados, para que a sua energia possa se potencializar ao invés de se dissipar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o teu like. Alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui teu comentário que eu vou te responder. E se você acha que algum amigo seu pode se beneficiar com esse tipo de conteúdo, não deixe de enviar para ele também. Até mais!